A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e sempre com o trabalho constante dos bons espíritos, porque sem eles não haveria de condições nenhuma de estarmos fazendo esse programa, para darmos continuidade ao estudo das obras de André Luiz, através da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes, vamos começar o nosso estudo de hoje. Estamos no capítulo 3 do livro Os Mensageiros. No último programa, nós estávamos analisando a conversa do Tobias com o André Luiz, e o Tobias informando o André Luiz que o Centro de Mensageiros, ele não só prepara espíritos para as tarefas de consolo, de instrução e de aviso, mas ele também, ele lá no Centro de Mensageiros, se organizam turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Então, não só espíritos são preparados, como o próprio André Luiz é um mensageiro, existem, turmas compactas que são preparadas para trabalhar como mensageiros encarnados. E aí ele fala de médios e doutrinadores que saem de lá, sai uma grande quantidade, ele diz as centenas, saem de lá do Centro de Mensageiros, e também tarefeiros do conforto espiritual que não vão atuar diretamente na área na religião espírita. Eles vão trabalhar em outros setores. A gente vê que existem pessoas que se dizem até ateus, mas são pessoas que trazem mensagens de conforto, de otimismo, de incentivo na filosofia, em vários setores da evolução planetária. Existem pessoas que realmente são mensageiros divinos, que chegam preparados para ajudar a massa humana aqui da Terra. Então a gente viu também que o Tobias, o André Luiz, achou que a Terra já estava bem abastecida de conforto espiritual. E o Tobias diz para ele que, infelizmente, a maior porcentagem de preparados do mundo espiritual não conseguem realizar a tarefa. E aí ele diz, a gente viu que ele disse que raros, são muitos raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa e outros muitos fracassam de todo. Então agora a gente vai aprofundar um pouco mais a conversa, porque a conversa do Tobias com o André Luiz continua. O porquê, ele vai explicar para o André Luiz o porquê desse fracasso, já que realmente há todo um aparato no mundo espiritual, em nosso lar, e a gente já viu que em outras colônias superiores esse trabalho também existe, de preparação. E quando a gente chega aqui, quando encarna, aí no caso os encarnados, que os que estão como mensageiros espirituais, não é tão complicado assim, mas os que vão encarnar, quando chegam aqui, não conseguem cumprir, se tornarem as cartas vivas, que é o objetivo do Centro de Mensageiros. Então vamos começar a ler. A gente estava no comecinho
do parágrafo 10. Então vamos recomeçar. Você não ponderou, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muitos raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa. Outros, muitos, fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia. É esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Longas fileiras de médios e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e altruísmo. E aí a gente vê que o grande problema da gente não conseguir, né, no caso aqueles que se preparam, porque quem sabe nós também não fomos preparados num centro de mensageiros desse, né, de alguma colônia espiritual. Por que a gente não consegue? Aí o Tobias diz para ele, porque para conseguir se tornar uma carta viva da mensagem consoladora, é preciso renúncia e altruísmo. E aí eu fui olhar no dicionário, né, o significado da palavra altruísmo. E altruísmo no dicionário é um sentimento de preocupação desinteressada pelo bem-estar dos outros. E aí, né, a gente tem até aquele ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro, quer dizer, então esse ditado é justamente contrário ao que é necessário ao mensageiro se tornar uma carta viva. Então, porque a pessoa não sabe nem renunciar e muito menos, né, de se preocupar desinteressadamente pelo bem do outro. Não é? Então, por isso que o Chico, ele era uma carta viva. Contam que uma vez ele estava numa reunião e uma pessoa declamou uma poesia que ele tinha psicografado e a pessoa disse que era dele, ele que tinha psicografado. E o Chico se calou, porque lembra, vamos relembrar aqui alguns programas para trás. O Aniceto falou que para trabalhar com ele precisariam de certas regras, né? Que agora o André Luiz estava aí entrando na instituição do homem novo. E o que a instituição do homem novo diz? Né? Diz que ninguém pode colocar o nome nas coisas boas que acontecem. O erro é de todo mundo. Calar toda, né, espécie de reclamação. E calar toda a queixa. Toda a queixa. Então, a gente lá, né, no caso... Eu já estava reprovado nessa primeira. Então. Aí, quando a gente encarna, a gente, como o Tobias falou aqui, a gente não consegue nem renunciar e muito menos ter esse sentimento altruísta o tempo todo, né? A gente até tem, de vez em quando... Isso brota, a gente está em evolução, né? De vez em quando, muito de vez em quando, a gente às vezes até se cala alguma queixa ou alguma, né? A gente consegue fazer alguma renúncia, mas é muito, muito pouco ainda. Ele diz aqui, Tereza, que essa longa fileira, quer dizer, esses muitos médios e doutrinadores... Aí no caso ele está falando do espiritismo, né? Com as necessárias instruções. Então a gente se reporta... Desculpa, a gente reporta o Livro dos Espíritos no capítulo 8 da Lei do Progresso, né? E Kardec faz uma pergunta aos espíritos, assim, a 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Quer dizer, o progresso, a pessoa saber das coisas, ela automaticamente, moralmente se evolui? É isso que Kardec quer saber. Os espíritos respondem que decorre desse, mas nem sempre o segue imediatamente. Quer dizer, um decorre do outro. O progresso moral decorre do intelectual, mas nem sempre o segue. Isso a gente vê notoriamente muitas pessoas muito inteligentes, mas usando a inteligência para o lado errado.
E ele desdobra a pergunta, a letra A, ele pergunta: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Quer dizer, como é que pode então, já que um decorre do outro, já que o moral decorre do intelectual, como é que pode ele engendrar, como é que pode ele impulsionar? Resposta: fazendo compreensíveis o bem e o mal. Então a pessoa tem que compreender realmente o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. À medida que compreensão é a gente saber realmente os detalhes da situação, é compreender realmente o que está, o que acontece com a lei, o que ela preconiza. Por exemplo, o não matar, lá na lei que Moisés recebeu dos Espíritos, dos 10 mandamentos, tem lá uma lei que diz não matar, não é? Nós sempre colocamos isso como não matar a pessoa. Apesar da lei, nós fizemos a Inquisição, fizemos as Cruzadas, fizemos as noites de São Bartolomeu, que aquela é famosa da França, mas ocorreram outros massacres em nome de Jesus, não foi? Mas está lá, não matar. E além disso, desses absurdos que nós fizemos, né, nós sempre matamos muita coisa que a gente achava que não era morte. Por exemplo, matar a alegria do outro. A pessoa vem com uma notícia e você bota mas isso, automaticamente você já bota lá para baixo, sem necessidade às vezes. E são detalhes que a gente tem que saber, isso é compreender, é o que os espíritos estão falando aqui, fazer compreensíveis o bem e o mal. E isso o Espiritismo veio nos esclarecer, através dos detalhes, das situações que acontecem no dia a dia, que nós temos que observar. A última coisa, o verbo que Jesus fala na sua desencarnação na cruz é: Pai, perdoai-vos. Ele usa o verbo perdão. E o perdoar, será que a gente faz? A gente nem desculpa, a maioria de nós, quanto mais perdoar. Perdoar, que os espíritos instruem, não é esquecer. Perdoar, que a gente não tem amnésia, só se tiver, né? Ou tiver com mal de Alzheimer, alguma coisa. Mas esquecer não, mas é lembrar e sempre trazer essa lembrança, um aprendizado. É muito difícil. Aí nós temos os exemplos, vários deles, em várias obras, do próprio André Luiz, a questão do perdão, dos romances de Emmanuel, por exemplo. Então são detalhes que a gente vem desdobrando o raciocínio, que é o que está falando aqui do Livro dos Espíritos, compreensível. Você compreender alguma coisa, você tem que destrinchar, vamos dizer assim, aquela questão, aquela resposta, para você compreender melhor, não é? Então vamos continuar. Só um pouquinho. Aí ele fala aqui, que a Teresa colocou, né? Da renúncia ao altruísmo. Exatamente. E aí, qual é a mais meritória de todas as virtudes? Que é o que a Teresa colocou. Os Espíritos respondem na pergunta 893, Allan Kardec, dizendo que a mais meritória é a sublimidade da virtude, é no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. É sacrificar seu bem-estar, sua alegria pelo bem do outro, que é o que está no livro Instruções Psicofônicas, capítulo 1, titulado Renúncia, que mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. Em um trecho ele diz assim, que a caridade maior será sempre a da própria renunciação, que saiba ceder de si mesma para que a liberdade, a alegria, a confiança, o otimismo e a fé no próximo não sofram prejuízo de qualquer procedência. É bonito de ler, mas a gente tem que suar sangue para poder praticar um pouco isso. Então é isso que ele está dizendo aqui, né? Por isso que a minoria consegue sucesso aqui nas de cartas vivas. Mas continuando, vamos lá. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam se transformar em instrumentos inúteis. E aí, eu fui lá no livro dos médiuns, porque aqui nós estamos começando a tratar, e durante alguns capítulos nós trataremos sobre mediunidade. Então nós temos que recorrer ao livro dos médiuns, onde Allan Kardec, se preocupou em fornecer instruções para os médiuns, para eles poderem desenvolver a sua tarefa a contento. Então, no capítulo 17 do Livro dos Médiuns,
E esse capítulo se chama Da Formação dos Médios, no item 220. Na terceira pergunta, Kardec observou que alguns espíritos bons se afastavam dos médiuns, né? Porque eles se tornaram instrumentos inúteis, como o André Luiz está dizendo aqui. E nessa pergunta, né, que Kardec faz aos espíritos, por que os bons espíritos se afastavam de alguns médiuns? Olha a resposta, que é justamente isso que o Tobias está falando para o André Luiz. O dom de Deus não é concedido ao médium, quer dizer, a mediunidade não é concedida ao médium para o seu deleite, e ainda menos para a satisfação de suas ambições. Qual é o item, Tereza? É o item 220 do Livro dos Médiuns. Tá. O item 220, terceira pergunta. E ainda muito menos para a satisfação de suas ambições, mas para o fim da melhora espiritual, da sua melhora enquanto médium, né? E para dar a conhecer aos homens a verdade. Se o espírito verifica que o médium já não corresponde às suas vistas e já não aproveita as instruções nem os seus conselhos, ele se afasta em busca de um protegido mais digno. Então, os espíritos, né, porque aqui são os espíritos que estão respondendo a Kardec, eles falam do objetivo do instrumento na Terra, do médium, do mensageiro na Terra. O objetivo é ele se melhorar, né? E também poder revelar, né, dar a conhecer os homens a verdade, o consolo, a tarefa que ele veio fazer. Quando isso não acontece, aí o Tobias falou para o André Luiz, eles se tornam, esses médios e doutrinadores, se tornam instrumentos inúteis. A gente está falando do médium, mas no caso do doutrinador, a gente já, eu não sei onde eu li, mas já ouvi dizer, não sei se é o irmão X que conta, numa das histórias que ele nos conta, eu acho que foi ele sim, mas eu não lembro o livro, a história de um doutrinador que ele usava, né, assim, de palavras muito duras para conversar com o espírito, achando, né, que ele só porque estava no corpo, estava orientando um irmão equivocado, ele estava com o direito de ser assim, meio até cruel. E ele fala, e no caso desse doutrinador em particular, ele estava tentando falar com um obsessor que influenciava as pessoas a beber. E aí o doutrinador discorre sobre os problemas, os malefícios da bebida, né? Dele ficar insuflando as pessoas a se alcoolizarem. E tem uma hora que o obsessor, acho que também já não estava mais aguentando, falou, mas qual é a diferença da minha cachaça para o seu uísque do final de semana? Então, é nesse sentido, não é? Porque esse doutrinador, ele não conseguiu se posicionar de uma maneira, né, fraterna. Ele se colocou num pedestal, onde a gente sabe que, né, esse pedestal único que merece estar é Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, são essas dificuldades. E essa primeira parte do livro Os Mensageiros, nós vamos ver, não é? Há alguns exemplos de alguns médios e doutrinadores que faliram, porque o André Luiz vai fazer parte do aprendizado dele o contato com a dificuldade, né, desses que encarnaram, desses mensageiros que encarnaram e não conseguiram, né, cumprir a contento o que prometeram no mundo espiritual. A leu do Livro dos Médios a questão 220, não foi? Foi. No parágrafo, da formação dos médios. Item 220, terceira pergunta. Então, o Emmanuel tem um livro, gente, Seara dos Médios, que é muito bom. Ele comenta vários itens do Livro dos Médios. Sim. Né? É excelente.
para nosso raciocínio, como a gente falou aqui do livro dos Espíritos, o progresso intelectual. Ele esmiuça mais o raciocínio para nós. E nessa questão que a Teresa leu, ele tem uma página, exatamente da questão 220, ele tem uma página que chama esses aí de desertores. O título da página é Desertores. Ele fala assim, que médiuns desertores não são apenas aqueles que deixam de transmitir com fidelidade sinais e palavras, avisos e observações da esfera espiritual para a esfera física. Porque se o médium é um ser humano, ele veio preparado para ser médium. A organização física dele é para isso. Ou ele é escrevente, ou ele é audiente, ou ele é médium, falando mais... de efeito físico. De efeito físico, quer dizer, ou ele psicografa, ou ele psicofonia, ou efeito físico, ou ele tem tudo, como o Chico tinha. Mas é mais difícil. Mas seja qual for o setor que ele vai trabalhar, na mediunidade dele, ele é um ser humano, ele pode falir. Nós temos aí exemplos na mídia, vez por outra acontece um, né? Infelizmente, mas que eram médios. Então ele não é apenas esse que deixa de transmitir, porque na medida que ele se compraz com atitudes que não são do bem, ele se aproxima mais dele os espíritos inferiores. Os superiores não podem violentar, é o livre-arbítrio. Então ele passa a não ser fidedigno de transmitir os sinais, as palavras e os avisos, como diz Emmanuel aqui. Mas ele estende o raciocínio dizendo que de criatura a criatura flui a corrente da vida. E todos nós, olha, aí ele fala de todos nós, encarnados e desencarnados, de qualquer condição, estamos conclamados a lutar pela vitória do bem eterno. E ele vem dizendo uma série de exemplos dos desertores. E vou dar um exemplo aqui. Os que pregam virtudes, que é mais que a Teresa comentou, os que pregam virtudes religiosas e sociais acolhendo-se em trincheiras de usura. Por exemplo, né? Tem que fazer o bem, tem que ajudar, mas na sua lá, nos seus depósitos estão cheios de coisas, às vezes inutilizáveis, né? Que vão ser jogadas fora. É um exemplo que ele vem dando. Então é muito bom. O livro Seara dos Médiuns é muito bom. A gente, já que a gente vai tratar sobre mediunidade, a gente podia também dar uma lidinha no capítulo 14, no item 159, quando Allan Kardec vai definir o que é Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns. Você falou capítulo 14. Não, Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 159. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então o médium, como a gente está vendo aqui, ele vem preparado do mundo espiritual, não só fisicamente, o seu corpo, né, como ele coloca aqui, preparado. Organização mais ou menos sensitiva, não só o corpo, mas ele mesmo, né, enquanto espírito, ele é preparado para essa tarefa específica. Não é? Porque o Livro dos Médiuns, ele é voltado para essas pessoas que realmente têm a mediunidade que a gente chama de ostensiva. Vê espírito o tempo todo, escuta espírito o tempo todo, não é? Sente a presença das entidades, consegue distinguir pensamentos que não são seus, não é? Ou às vezes pintam. A gente teve aqui no Brasil a encarnação do Gasparetto, um excelente médium, pictógrafo, né, de pinturas, realmente médium. Então ele veio preparado para isso. Mas vamos ficar, né, por hoje agradecendo a todos, né, a companhia, lembrando que hoje a gente estudou o capítulo 3 do livro Os Mensageiros. Muita paz de Jesus a todos. No programa Estudando as Obras de André Luiz.
Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Fique com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.